Então, vamos lá. Tá tudo certo a princípio? Vocês estão conseguindo desenvolver? Tem alguma dúvida que vocês querem tirar já de cara, assim, antes da gente começar um novo tópico aqui? Ou já posso seguir? Vocês me dão autorização? Bom, vocês sabem, então, que vocês podem me interromper a qualquer momento para falar, né? E, e também para que a gente possa se ajudar. Vamos lá, dar minha apresentação aqui. Vocês vão falar assim, meu Deus do céu, toda aula ela vem com mais um negócio, né? Mas a intenção é mais o assunto, né? Mais um negócio do plano de negócios. É porque, se eu não puxar, tem uma galera que não vai assistir a videoaula, tenho certeza, né? Porque eu tenho indicadores que me mostram as visualizações. Então, o que eu faço aqui é retomar os pontos que normalmente causam mais dúvida ou que possam auxiliar vocês. Então, assim, todo dia vem um diferente nessa intenção, de puxar vocês para já se não deixar para que isso fique tão acumulado, tá? Então, eu falei que ia ser meio trabalhosa a disciplina, né? E eu acredito que vocês devem estar entendendo o porquê. Bom, o sumário executivo ou apresentação executiva, como a gente chama, é apresentar os dados e algumas informações breves a respeito do negócio. Eu digo que é a introdução. Normalmente você vai ler a introdução para apresentar os teus dados. E essa introdução do seu trabalho, ela é importante porque quando você, se você for, né, desenvolver esse trabalho realmente, colocar em prática realmente, você vai precisar, por exemplo, ir pedir um financiamento ou apresentar essas informações para alguma organização. Você vai apresentar teu plano de negócios inteiro, a pessoa não vai ler inteiro o teu plano de negócios, né? Então, eu preciso de uma informação mais breve, e é essa a intenção do sumário executivo, ou também chamada apresentação executiva, fazer uma apresentação breve a respeito de vários elementos que contemplam essa organização. Então, esse é, né, o propósito do item aqui, né, do sumário executivo. E nesse item, ele contempla, então, 9 elementos, 9 pontos. Desses 9 pontos, normalmente os que causam mais dúvidas são os itens 6, 7, 8 e 9, e são esses que eu vou estar falando aqui, tá? Reforçando. Em relação aos outros, está lá na videoaula. E também tem os exemplos dos dois trabalhos dos grupos lá anteriores, né, para vocês terem como base a estruturação. Então, os outros, eu acredito que não cabe tanto aqui em explanação, pelo fato de que não é tão duvidoso, é mais descrição de vocês, da principal atividade, a missão da empresa, atividade, enfim. Então, o que mais causa dúvida é o que eu vou retomar aqui, tá? Então, vamos para. Então, o item 6, né? Dentro da apresentação executiva tem os 9 itens, a gente vai para o item 6. O item 6 é o quê? Está escrito lá, forma jurídica. Vamos traduzir para um nome mais fácil de vocês entenderem, né? Que a gente descreve ele como nome formal. É a mesma coisa que nós, né? Nós temos um nome formal, né? Nosso nome completo, nome e sobrenome. Mas normalmente quando eu vou me apresentar ou tem que fazer até aqui a matrícula ou qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que dar o nosso nome formal, é a mesma coisa numa organização, então ela vai ter um nome formal e pode ser que ela tenha um nome fantasia. E o que é o nome fantasia? É
vamos pensar que é a fantasia mesmo. Então, eu posso ter um nome formal, mas eu posso ter um apelido, por exemplo. E nesse caso, é o nome fantasia. Por exemplo, meu nome completo, Jaqueline Marques, é meu nome formal. E normalmente me chamam de Jaque. Então, esse é o meu nome fantasia, vamos dizer assim. A mesma coisa acontece no caso das empresas. Então, tem um nome formal, que é esse nome formal que eu gostaria que vocês criassem, porque muitos de vocês já criaram um nome, né? E eu achei ótimo, inclusive, vocês já pensarem também, né, em alguma forma aí de nome. Então, mas a gente precisa criar também o nosso nome formal. E o nome formal pode ser parecido com o nome fantasia? Pode, a gente já vai ver na sequência aqui, tá? Mas a representatividade do nome se dá de que maneira? Primeiro, pensando de que forma que essa empresa será, né? Aqui, nós vamos, eu vou passar batido aqui, e rapidinho, porque não temos ninguém aqui na nossa disciplina que vá fazer o trabalho de maneira individual. Todos estão em dupla, né? Não temos ninguém que está fazendo individualmente. Se alguém estivesse fazendo individualmente, poderia se enquadrar aqui como microempreendedor individual, ou empresário individual, ou ainda empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. E não vem o nosso caso, né? Nós seremos compostos, na sua maioria, por 2 ou mais pessoas. Então, no nosso caso, vai estar enquadrado aqui na sociedade limitada. E o que quer dizer sociedade limitada? Sociedade limitada, eu estou limitado ao valor da cota que eu integralizar, a gente chama, o valor que eu colocar, né, para rodar nessa empresa. Então, sociedade limitada, normalmente, eu tenho o valor de uma cota meio a meio, então, de 100%, cada sócio tem metade, então, a responsabilidade de cada sócio, tanto para pagar contas, quanto para receber outros benefícios, lucro, enfim, né, ou da forma que a organização vai me retribuir, ela está limitada ao valor da minha cota, o valor do meu percentual que eu tenho dentro dessa empresa. Então, no nosso caso aqui, nós pularemos as microempresas, empreendedores individuais e as empresas individuais EIRELI. Só para diferenciar um pouquinho, para vocês saberem a diferença, essa aqui, então, essas 3 aqui, elas são de individuais. Então, se uma pessoa quiser abrir uma empresa individualmente, ela pode ser dessas 3 formas. Então, ela pode ser MEI, tem que verificar assim, se enquadra no MEI, tem o valor do faturamento limitado, tem algumas atividades que se enquadram, outras não, então, teria que fazer um estudo para verificar se realmente poderá ser MEI. Empresário individual pode ser qualquer pessoa, então, se você não se enquadrar em MEI, você pode ser empresário individual. Mas, quando você é empresário individual, essa especificação aqui, só empresário individual, você não vai estar limitando o seu bem em particular para não fazer parte da empresa. Então, é aquela história, né? Aquela mistura das contas de casa com as contas da empresa, praticamente, para explicar de uma maneira mais fácil. Então, tudo que é do empresário particularmente, seja um carro, a casa dessa pessoa, e todos os outros bens da empresa, eles, se eu precisar usar para pagar uma dívida ou qualquer coisa relacionado à empresa, esses bens serão utilizados. Caso eu não queira utilizar esses bens para fazer particularidades com a empresa, se eu tenho que pagar, eu fiquei com uma dívida lá e vão vir me cobrar porque eu tenho uma casa no meu nome, que não tem nada a ver com a minha organização, né? Então, se eu quero limitar e não fazer com que isso aconteça, eu faço uma empresa chamada Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI. Eu limito o valor da minha cota que eu integralizei lá na empresa, eu integralizei R$110 mil, que é o mínimo que se pode fazer quando é empresário individual.
nesse momento. 110 mil, eu tenho que colocar esses 110 mil lá e eu estou limitado a esse valor, essa responsabilidade desse valor e dessa cota que eu tenho lá está referente apenas à empresa. Os meus bens particulares não estão aliados a, tá? Então, é por isso que tem essa diferenciação. Se eu quero ou não quero. E aí também tem algumas atividades que podem, outras que não podem. Por exemplo, médico, advogado, algumas coisas não pode ser IREG. Tá? Então, tem que ser empresário individual. Então, tem algumas regrinhas aí, mas como ninguém está nesse caso, a gente vai pular, tá? E o nome, né? Aqui, o nome formal, tem os nomes formais para eles. Tá? Mas o que nos interessa é a sociedade limitada, que todo mundo vai estar aqui. Como é que a gente faz o nome da sociedade limitada? Então, o nome da sociedade limitada tem algumas regrinhas que são utilizadas para serem feitas, tá? E essas regrinhas, elas são especificadas dessa forma aqui. Só tem uma outra coisa que eu vou puxar. Bom, eu vou mostrar no exemplo, então não tem problema. Então, a sociedade limitada, a gente pode fazer da seguinte forma. Nós temos duas pessoas, né? Normalmente a gente está em 2 ou 3 pessoas no nosso grupo, né, na nossa sociedade limitada. Então, vocês já vão caracterizar que é sociedade limitada e o nosso nome empresarial será, podemos ser pelo sobrenome dos sócios, pelo sobrenome de um ou de algum dos sócios, ou pelo sobrenome completo ou abreviado de um dos sócios. Tá? Então, aqui a gente pode fazer o nosso nome formal. Usa-se sempre, né, primeiramente, o sobrenome. Então, pelo sobrenome dos sócios, a gente coloca lá, exemplo, né, Barreto, vírgula, Pereira, aqui se tivesse outro, terceiro, E Tavares Limitada. Ou eu posso colocar o Ezinho comercial, que a gente chama. Esse Ezinho aqui se chama E comercial. E a gente pode colocar, então, aqui eu posso mudar Pereira e Barreto Limitada. Então, eu posso colocar os sobrenomes. E aí eu posso não inserir o outro terceiro aqui, se ele não quiser que apareça o sobrenome dele aqui. E se vocês acharem mais bonito que não apareça. Tá? A gente também pode colocar... O que é importante aqui, delimitar, é que para vocês identificarem se é limitado ou não, sempre vai ter limitada no final. Pode ver que em todas as situações tem LTDA, que diz que é sociedade limitada. Então, em todas as situações tem LTDA, certo? E, então, aqui pelo sobrenome dos sócios. Pelo sobrenome de um ou de alguns dos sócios. Então, eu posso colocar aqui a mesma coisa que especificou aqui, né? Pereira e Cia Limitada, com o Ezinho comercial. Só mudou aqui que eu coloquei e Cia. Ou seja, quando eu coloco e Cia, eu sei que tem mais gente aí nessa conta. Então, eu posso colocar e Cia Limitado, eu posso colocar Companhia Limitada, não tem problema. Posso colocar que é Pereira, Barreto e Companhia Limitada. Então, eu posso, se eu tiver mais sócios, mais uma galera aí, que é um conjunto de pessoas, eu vou sempre colocar, né, depois da 4 ou 5, sempre vou colocar esse limitada aí, né, para facilitar. Porque senão o nome fica gigantesco, né? Então, fica complicado de ler também e colocar no documento. Então, para ajudar e beneficiar, né, tanto na escrita, então se coloca aí Companhia Limitada. Aqui nós também temos, pelo nome completo, o abreviado de um dos sócios. Então, a gente pode especificar que vai ser só um dos sócios e aí o nome completo desse sócio e sim limitado. Pode ser também. Então, eu sei que tem o Roberto e tem mais alguém aqui. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei. Mas não tem problema. Assim a escrita, esse limitado. Ou eu também posso colocar abreviado. R da S Pereira, esse é limitado. Também não tem problema. E se eu colocar o e-comercial aqui, é possível.
Então, temos várias formas de escrever o nosso nome empresarial. Normalmente é pelos sobrenomes que são escritos. Então, tem essas 3 formas de escrever o nome formal. Tá? Então, aqui tem exemplos. Mas, tem um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês. Ali está dizendo que pode ser o nome das pessoas, certo? Então, pode ser o nome das pessoas. Mas, se eu quiser usar aquele meu nome fantasia lá, professora, para fazer o meu nome empresarial também, meu nome formal, você pode usar também. Então, aqui eu estou mostrando um cartão de CNPJ. E o que é isso? É exatamente como fosse o nosso CPF. Só que uma empresa tem esse cadastro de inscrição. Então, ao invés de CPF, uma empresa tem esse cadastro que é registrado na Receita Federal, que se chama CNPJ, né? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, normalmente, esse cadastro, né, esse CNPJ, ele sempre tem que ser apresentado em qualquer órgão ou qualquer compra que você vai fazer ou qualquer atividade. Normalmente, você pede o CNPJ, o cartão do CNPJ. E, normalmente, o que as pessoas vão ver é, primeiramente, se essa situação cadastral está ativa. Então, aqui vai mostrar se a empresa está ativa, como é que ela está. E aí vai mostrar aqui a data de abertura, e ela está ativa desde quando, né? Quando que essa situação ocorreu, dia 4/10/2011, que é a mesma data de abertura. Se estivesse outra situação, ia colocar uma situação na data que foi cadastrada a situação. Então, aqui fica a data de abertura, então eu sei mais ou menos quantos anos essa empresa tem, e aqui é como se fosse o nosso CPF, mas o número das empresas é representado por essa sequência de números aqui. E essa sequência de números aqui, ela aparece, só para título de curiosidade, quando a empresa tem filiais, né? Então, a matriz, pode ver, está escrito matriz, vai ser sempre 0001, 1000 ao contrário, né? Aí, se eu tiver uma filial, vai sequenciar aqui, então não é mais a 1, é a 2, e aí vai seguindo, 2, 3, 4, 5, quantas tiver, tá? Mas aqui a raiz não muda, o que muda é aqui, certo? A título de curiosidade, isso. Então, esse é um documento primordial para qualquer empresa. Ela precisa estar registrada na Receita Federal. Quando ela está registrada na Receita Federal, quer dizer que ela passou por todos os processos burocráticos para abertura, até que ela chegou nesse documento. Então, a respeito do nome empresarial, que é o que a gente está falando, ou o nome formal, né? Eu posso colocar o meu nome fantasia? Então, pode. Você pode colocar lá que não me lembro de nenhum nome aqui agora a respeito de vocês, mas vamos pensar que é igual a esse que está aqui, Enotas. Enotas Desenvolvimento de Software Limitado. Então, é limitada, ou seja, eu sei que é sociedade. Então, não esqueçam do limitado, tá? Então, aqui você vai escrever teu nome empresarial. E aqui o nome é fantasia. Se você quiser, né, se você quiser colocar lá na Receita Federal que teu nome fantasia é isso. E aqui tem o código da atividade principal. E essa atividade principal quer dizer o quê? Essa atividade é aquela que eu uso tanto para recolher tributos, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, aquela atividade que eu sempre faço, é a minha atividade principal. Eu faço outras coisas, por exemplo, minha atividade principal seria comércio. Mas às vezes eu presto um serviço, um suporte técnico, mas não é sempre. Minha raiz é vender, então minha atividade econômica é comércio, por exemplo, né? E aí, essa atividade vai ser a atividade principal. Nesse caso aqui, determina que é essa atividade principal, mas a empresa pode fazer essas aqui, mas na essência, ela faz essa aqui, né? Ela faz portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informações na internet. Então, é isso que ela faz. Mas ela pode fazer programas, ela pode fazer outras coisas, mas, a princípio, o que ela faz, na essência dela, é essa atividade. As outras eu faço às vezes, tá? E o tributo que vai ser recolhido é sempre com base nesta primeira atividade, nessa atividade principal, tá? E
aqui descreve qual é a natureza jurídica, que a gente chama. Então, a gente já entendeu que se a gente é mais do que uma pessoa, né, se estamos duas ou mais pessoas, nós compomos uma sociedade empresária limitada. Então, tem um código aqui que é representado. E aí, coloca o endereço, os dados da empresa e tal, beleza? Então, aqui é a representatividade de um CNPJ, a importância de ter um nome, é aqui que estabelece o nome. Ah, professora, aquela história de reconhecer, patentear nome e tal, aí é um outro caso, né? Não estabelece nada com essas bases a respeito de determinações jurídicas, enfim, dos órgãos. Aí é uma coisa à parte que você tem que registrar. Mas, dependendo do nome, é importante patentear, né? Por exemplo, imagina vamos patentear uma Apple da vida, né? Por exemplo, não tem. Então, aqui é importante fazer a patente. Mas, no nosso caso, normalmente as empresas não fazem isso. Só um adendo aqui que eu fiz. E como é que eu sei, professora, se tem outra pessoa que não tem o mesmo nome que eu? Então, no nosso caso, a gente não tem como descobrir isso. Como é que eu descubro isso? Eu tenho que, normalmente, quando eu vou fazer estou estudando qual vai ser o nome empresarial de uma empresa, você vai lá no escritório contábil, e aí, né, ou quem faz a abertura da empresa, pode ser um advogado também, enfim, uma pessoa que faz contrato social e os processos de abertura da empresa, vai falar assim, ó, que nome é que você quer? Que a gente pode colocar aqui para eles pesquisarem lá até 3 nomes. Aí você paga uma taxinha, né, e manda lá para a junta comercial, eles pesquisam, ó, esse nome já existe, ou esse nome é possível colocar, ou esse nome não é possível colocar. Então, normalmente, quando eu trabalhava no escritório contábil, a gente fazia essa consulta, especificava lá se a pessoa, né, para que a gente não batesse na trave na hora que o processo fosse para a junta comercial para ser homologado de uma forma mais rápida, eu consulto os nomes anteriormente. Então, eu já tinha os nomes, já vai com uma documentação pronta, não tem problema. A hora que chega lá e fala assim, não, mas esse nome aqui já existe. Então, e-notas já existe. Então, você não pode colocar o nome empresarial e-notas, porque já tem um outro. Então, essa consulta normalmente é realizada no estado que você está, porque a junta comercial é relacionada à esfera estadual, tá? Então, eles consultam nesse estado, não tem esse nome empresarial, então você pode usar. No nosso caso, é só porque eu estou falando para vocês terem mais ou menos noção de como funciona. No nosso caso aqui, o que a gente precisa é criar um nome e que ele termine com limitada, tá? E aí vocês decidem se vocês querem colocar o nome que é o mesmo nome fantasia ou se vocês querem usar dessas formas aqui, certo? Então, pode usar dessas formas aqui também. Aqui tem um outro exemplo, mas é Eireli. Então, aqui aqui ela poderia ter usado também um exemplo aqui, né? Easy, né? Easy Comércio de Acessórios. Se tivesse mais alguém, ia ser limitada. Aqui é Eireli, porque ela é sozinha. Então, aqui tem um exemplo de Eireli, um cartão CNPJ. Mas agora é a parte mais importante, que normalmente é a que mais causa dúvida, tá? A partir do nome empresarial, a partir daquela atividade que eu digo que eu vou fazer, eu preciso saber que eu vou ter que pagar um tributo para o governo, né? Então, eu preciso pagar algum tipo de imposto. E quanto que eu vou pagar de imposto? É nesse sentido que o elemento 7 da apresentação executiva entra. Então, ele é um enquadramento tributário. E traduzindo em palavras mais fáceis, quanto eu vou pagar de imposto? Quanto que eu vou pagar de imposto por essa atividade que eu estou desenvolvendo? E é aí que a gente vai verificar como que a gente paga imposto. Primeiro de tudo, eu preciso entender, então, como é que eu vou pagar imposto e de que regime que eu estarei sendo enquadrado, que a gente chama.
Eu posso ser microempreendedor individual, que é um caso à parte, onde tem limite de faturamento no ano, que não vem ao nosso caso, porque não temos nenhum microempreendedor individual no nosso plano de negócios, né? Todos são sociedade limitada, e quando são sociedade limitada, a gente vai se enquadrar em um desses três regimes aqui. Ou vai ser simples nacional, ou vai ser lucro presumido, ou vai ser lucro real. Então, o que nos interessa são esses três elementos aqui. Mas o que mais nos interessa é esse azulzinho aqui, o simples nacional. O Simples Nacional, por mais que a gente fale, Simples Nacional, tem para quem calcula, não é simples de calcular, mas não somos nós que calculamos. Se você abrir uma empresa, você transfere essa responsabilidade para o contador fazer o cálculo do seu Simples Nacional. Porém, é importante você saber qual é a alíquota que você está enquadrado, qual é o enquadramento tributário, qual é o valor que você vai arrecadar dentro desse regime tributário. E esse regime tributário, ele vai do limite de valor de faturamento bruto, ou seja, é aquele que você não teve desconto nenhum, né, não tirou, no caso, não tem nada líquido, né, depois de juros e todas as coisas que você tem que pagar, sobra o lucro líquido, mas nós tributamos, né, a Receita Federal tributa pelo faturamento bruto. E esse faturamento bruto gira em torno de 0 a 4,8 milhões, caso você esteja enquadrado no Simples Nacional. Alguém aqui acha que vai faturar mais do que esse valor durante este primeiro ano de simulação que vamos fazer? Eu acho que ninguém vai conseguir chegar a esse limite aqui. Vocês concordam comigo? Então, qual é o regime que a gente vai usar como base? Simples Nacional. Então, todo mundo praticamente vai ser desse regime do Simples Nacional. E os outros dois, apenas a gente vai estar conversando aqui para falar a respeito deles. Então, o lucro presumido é uma outra forma de estar arrecadando tributo. Então, tem algumas atividades que são relacionadas, que podem estar nesse regime de tributação, e se você não está no regime de tributação, de acordo com as especificações desse regime, se as listas de atividades que podem estar aqui, você não está inserido nelas, você passa automaticamente para o outro regime, que é o lucro presumido. E o que é o presumido? Então, você presume que você vai ter algum lucro. Por exemplo, eu estou presumindo ou estimando que dentro deste ano eu vou estar tendo um lucro de 30 mil reais no ano todo. Então, a partir desse lucro que você está estimando, eles estabelecem qual vai ser o percentual de recolhimento. Então, tem um percentual de recolhimento que é usado no decorrer do ano, à medida que você estimou esse lucro. Porém, existe o lucro real, que é aquele lucro que você vai fazer a contabilização e tributar em cima daquilo que realmente é real, aquele lucro real que você está tendo. Então, normalmente, o lucro real são empresas de grande porte que utilizam. Aquelas empresas que são um nível muito grande e tem um faturamento girando com níveis robustos, né, de dinheiro. Se não, normalmente as empresas estão no simples ou no lucro presumido, tá? E no nosso caso, a gente vai estar girando entre simples nacional ou lucro presumido. Mas, aqui eu vou pular, porque ninguém é MEI, e a gente vai consultar se a nossa empresa é do Simples Nacional. Então, ou a nossa empresa vai ser do Simples Nacional, ou ela vai ser do lucro presumido. E se nossa empresa não estiver no Simples Nacional e for do lucro presumido, nós vamos usar uma alíquota de 10% para todo mundo que não se enquadrar no Simples Nacional. Caso não seja do Simples Nacional, a alíquota a ser utilizada é de 10%. Por isso que lá no Mudo está obrigatório utilizar 10%.
Então, aqui é por esse motivo, tá? Se você não for do Simples, você vai usar uma alíquota de 10%. Por que 10%, professora? Porque é uma média a partir do que a gente pode verificar, né, que ocorre de diversos percentuais aí das organizações, então vamos colocar uma alíquota de 10% em média, tá? Por que que eu não vou calcular o lucro presumido, certo? Porque a conta é um pouco complexa e, a princípio, nós não temos tempo para verificá-la. E também não cabe aqui ficar detalhando tantos cálculos. O que interessa aqui é que a gente entenda o processo. Então, se a gente chega perto do valor, né, dá uma referência já bem robusta para seguir em frente. Então, a alíquota de 10% caso não seja do Simples Nacional. Professora, mas como é que eu vou saber se eu não sou do Simples ou se eu sou do Simples? Eu não tenho a mínima ideia. Tem esse link, eu vou brincar aqui e vou colar para vocês, se vocês quiserem brincar junto comigo, vamos brincar junto aí, vamos fazer atividade junto. Vamos brincar junto, ó. Colei o link aqui e vamos brincar lá no nosso portal aqui, contábeis, tá? Aqui, a gente vai fazer uma consulta para descobrir se a nossa empresa vai ser do Simples ou não. Eu sei que a maioria de vocês está fazendo o quê? É aplicativo, não é? Ó, eu até já pesquisei aplicativo aqui. Então, ó, quem está fazendo aplicativo, já fica atento aí e já vai usar isso aqui para fazer o trabalho, que a gente já está fazendo uma parte do trabalho. Você ia ter que vir aqui consultar e descobrir. Então, a gente já está descobrindo junto aqui. Então, aplicativo. Aí está escrito aplicativo e eu vou pesquisar. Professora, esse código aqui e tal, tem o código. Vocês viram no CNPJ que tem um número, no Código Nacional da Atividade? Então, se vocês soubessem qual é aquele código, vocês digitariam o código aqui. Mas, eu não sei qual é o código. Então, eu vou digitar um nome aqui, um exemplo de nome, né? Então, quero o aplicativo. E aí, vamos pesquisar. E aí, a gente chega nessa página aqui. E aí, qual que a gente vai usar aqui, professor? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou desenvolver alguma coisa, vou dar suporte técnico, eu vou desenvolver programas de computador sobre encomenda, então alguém vai vir aqui pedir para mim e eu vou fazer, ou eu vou desenvolver o meu? Ou vai ser outra atividade de transporte terrestre? Não tem nada a ver, né? Então, qual é que mais chega perto da minha atividade? Eu não vou desenvolver, licenciar algum programa de computador que não é customizável? Esse não customizável pode fazer com que você se confunda um pouco, mas é essa atividade aqui, tá? E aqui, vocês estão vendo que está verde, laranjinha. Para quem não é aplicativo, né, talvez esteja entrando e buscando atividade sua lá, vai ver que vai ficar verde, laranja, ou vai ter vermelhinho. No nosso caso aqui, tá tudo verde e laranja. Quando tá tudo verde e laranja, é sinal de que verde, ok? É Simples Nacional direto. Laranja quer dizer que ela pode ou não pode ser do Simples. Mas você, como está fazendo a atividade aqui para nós, ó, tá laranjinha. E essa atividade diz que ela é ambígua, ou seja, ela pode ou não pode ser. Mas ela não pode ser se ela fizer uma atividade que saia da tangente aqui, que não tenha relação com alguma coisa, que está escrito nesse anexo da resolução aqui. Mas, para a nossa atividade, eu quero que quando vocês verifiquem se a atividade de vocês
está escrito como atividade ambígua, vocês finjam não, né? Ela é ambígua, ou seja, ela pode. Nesse caso aqui, ela pode, e ela vai ser, tá? Então, se a atividade for ambígua, ela vai ser do Simples Nacional. Então, a gente vai usar as bases que estarão relacionadas aqui. Agora, se aparecer vermelhinho para você, até vou fazer, eu vou colocar, tá, vai assim, sem acento mesmo. Mostrando aqui quando vai estar vermelhinho. Olha só. Tá, pode ser essa aqui mesmo, um equipamento bélico. Tá vermelho aqui, certo? Se eu clicar aqui, ele vai aparecer que a atividade não é permitida. Caso a atividade apareça assim para você, o que é que você vai fazer? Meu Deus! Você vai dizer que a atividade sua, através da consulta realizada neste site, ela não está permitida para o Simples Nacional. Dessa forma, passaremos a utilizar a alíquota de 10%, né, que a gente vai tá usando como base. Então, o regime tributário aqui, no nosso caso, o enquadramento vai ser da utilização dos 10%. Então, você vai escrever lá no seu relatório que eu consultei aqui e tal, e essa atividade deu atividade não permitida, professora. Então, a partir disso, essa atividade não sendo permitida, eu vou passar a utilizar a nossa alíquota de 10%. Ok, beleza. Aí, você que está fazendo, né, você pode utilizar, deu vermelha? Deu, beleza, mas aqui, ó, tem algumas especificações que você pode utilizar como características para você descrever o que você vai fazer. Então, aqui é interessante que ele mostra aquele código de atividade, que é o mesmo que estaria no cartão de CNPJ, caso a gente tivesse um cartão de CNPJ, e aqui ele diz o que essa atividade compreende, ou seja, o que você vai fazer. Então, eu vou fabricar equipamentos bélicos, pesados, metralhadores, blá, blá, blá. Pesado, né, fui achar bem essa aqui, mas enfim, tem problema. Então, aqui ele vai dizer o que essa atividade faz. Então, se ela já está descrevendo aqui, é uma coisa a mais para você conseguir caracterizar e descrever lá no seu relatório. Né? Então, aqui, utilizem dessas informações, tá? Então, aí, beleza. Então, eu vim, pesquisei ali, deu atividade não permitida, eu vou usar os 10%, professor. Tá. E eu que vou fazer o aplicativo? Então, o que eu vou fazer? Então vamos vir aqui de novo, né? Pesquisei aplicativo, vou voltar aqui de novo, nesse resultado aqui. E aí, ele vai me dizer ali, né, a atividade é ambígua, então, se é ambígua, a gente pode ser do simples, então vamos ser do simples. Então, aí essas informações aqui, professora, então aqui é a título de resoluções, enfim, anexos que estão contemplados, e aí vocês não precisam usar esta primeira parte. O que é interessante para vocês é a partir desse elemento, tabela. Então, deu ambígua lá, você vem para cá. Então, e ela diz que a atividade é ambígua, se é ambígua, ela já vai me dizer que ela pertence ao anexo 3. Ela já vai deixar certo aqui, você não muda nada aqui, não precisa apertar aqui. O que você precisa escrever aqui é a receita bruta anual. Mas eu não sei qual é a minha receita bruta durante esse primeiro ano, professor. O que eu vou fazer? Então, se eu não sei, eu vou colocar 1 centavo. E eu também não sei a folha de salário. Então, o que a gente quer aqui é ver qual que vai ser a alíquota base que eu vou começar a recolher os impostos. Então, no Simples Nacional, tende a ser dessa forma. Eu começo com a alíquota base, né? Eu venho aqui, então eu coloquei 1 centavo, mostrei tabela. E então eu começo com a alíquota base e aí depois eu vou evoluindo. Normalmente a tendência é que essa alíquota aumente um pouco à medida que eu aumento a minha receita, né? A minha receita bruta. Mas o que a gente quer é verificar qual que é a nossa alíquota base. Então, aqui, ó, a alíquota base é 6%. Então, quem é aplicativo vai usar qual alíquota? 6% do Simples Nacional.
E esses outros negócios aqui, professora, então, se você somar esses todos aqui, vão dar 6%. E por que que a gente diz que é Simples Nacional? Porque é um documento de arrecadação único, né? Então, o Simples Nacional é simples porque ele arrecada o tributo em um único boleto. Mas dentro desse único boleto, está separadinho lá, ó, quanto que é de imposto de renda, quanto que é de contribuição social, COFINS, PIS, ISS, enfim, todos os impostos, eles se juntam e geram um boleto. Então, por isso que é simples para quem está indo pagar lá, que é um boleto só, tá? E ele agrupa todos esses impostos e a soma desses impostos dá a alíquota cheia, que é 6. Então, vocês que têm aplicativo vão usar qual alíquota? A alíquota de 6%. E aí, aqui, a mesma coisa, né? Quais são características dessas atividades que vocês fazem? Olha só, essa atividade compreende aplicativos para empresas e para outras finalidades. Não é isso que vocês vão fazer? Então, é exatamente isso. Tá? Então, essa atividade compreende esses quesitos aqui. Então, vocês podem pegar, copiar isso aqui, referenciar lá que vocês tiraram daqui. Ó, então, de acordo com o site lá, blá, 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 faz citação, né, igual vocês sempre fazem, trabalho acadêmico, e especifica isso aqui, né, de acordo com o site lá, diz que é isso aqui. Beleza, ótimo, né? E aqui vocês podem colar essa tabelinha, se vocês quiserem, enfim, se vocês quiserem só escrever, para mim tá tranquilo, tá? Então, é isso que importa aqui, ó, a alíquota, que vocês vão vir pesquisar aqui, e aí vão encontrar, tá? Tudo bem? Tudo bem, professora. Então, aqui é isso que a gente vai fazer, tá? Beleza? Então, encontramos, para quem vai fazer o aplicativo, a alíquota que vai usar. E vamos voltar para cá. E aí, aquela história. Ai, professora, eu entrei ali dentro e eu não consegui encontrar a minha atividade, eu digitei ali, não consegui encontrar, e aí não sei o que fazer. Você já sabe o que você vai fazer. Tem uma alíquota que você pode usar se você não encontrar, se você tiver dificuldade, ou caso, né, não seja assim possível de você estar encontrando ali dentro do Simples Nacional. Então, se você não encontrou, se você teve dificuldade, enfim, ou aconteceu algum problema, o que é que você vai fazer? Posso usar 10%. Então, eu vou escrever, olha, a partir das dificuldades encontradas relacionadas à caracterização e verificação da atividade principal da empresa, passaremos a utilizar os 10% recomendados na disciplina. Ótimo, tá? Então, você vai descrever lá por que é que você vai usar os 10%. Caso você consiga consultar, você vai mostrar lá, né, especificar a consulta, referenciar lá, como a gente mencionou. Caso tenha alguma dificuldade ou qualquer questão, você usa 10%, tá? Vai escrever lá que é 10%. A partir desses indicadores que você vai usar aqui, e dessas caracterizações de enquadramento tributário, você leva isso para onde? Quando a gente for fazer as contas, né? Quando for fazer as contas mesmo, você vai usar desse percentual, tá? Quem tiver alguma... eu vou copiar esse link aqui. Se vocês tiverem... eu sei que vocês não têm muito tempo, né? Mas, enfim, aqui tem uma... Nossa, que beleza. Aqui tem um link interessante que especifica o que é uma empresa, o que é outra e tal. Se vocês quiserem pesquisar, tá aqui, tá? Então, aqui ajuda bastante a entender. Tem alguns dados desatualizados lá, mas a intenção, se vocês quiserem ler, de caracterização do que é uma empresa, o que é outra empresa e tal, nesse quesito de sociedade e tal,
que é IRL, que é MEI e tal, se vocês quiserem um dia. Então, tem esse, achei esse infográfico interessante. Se vocês quiserem pesquisar, tá ali também, tá? Mas o que é preciso é, né, dizer aqui, pesquisar nesse site do Contábeis aqui, e verificar a sua alíquota. Então, quem é de aplicativo, já adiantei o serviço aí, né? Fala a verdade, galera. Adiantei o serviço. Estou ajudando vocês, estão fazendo trabalho em grupo, né? Mas é isso aí, estamos aí para se ajudar. Então, vimos o nome formal, vimos o enquadramento tributário, né? Quanto que vamos pagar de impostos, e também temos uma outra especificação que é importante que vocês conheçam, né? Que é os portes das empresas. Então, uma empresa pode ser microempresa, uma empresa pode ser empresa de pequeno porte, e passando disso a uma empresa de grande porte. E como é que separa isso, professora? E por que isso é interessante fazer? Então, esse enquadramento de portes de empresas, normalmente ele é feito em um documento à parte, que você leva no órgão para dizer, olha só, eu sou uma microempresa. Não, eu sou uma empresa de pequeno porte. E por que as empresas, normalmente, elas declaram que elas faturam ou elas têm esse porte? Porque, principalmente, as microempresas, em licitações, editais de licitação, sempre tem uma cláusula que determina que as microempresas, elas têm vantagem. Então, se tem uma EPP e uma microempresa, normalmente vai ganhar quem na licitação? A microempresa. Mas você precisa ter um documento dizendo, eu realmente sou microempresa, tá? E é por isso que normalmente fazem esse enquadramento. E como é que é esse enquadramento? Como é que eu digo que eu sou ou que eu não sou? A título de conhecimento, microempresa é a partir do momento que eu começo a faturar de 30 a 360 mil reais durante um ano inteiro. Então, se eu me enquadrei nesse limite de receita, eu posso dizer que eu sou microempresa, né? Então, eu sou microempresa. A princípio, aqui, eu acredito que todos nós seremos, né, microempresas. Por mais que não tenhamos a declaração dizendo que mas eu acredito que ninguém vai faturar muito mais do que isso. Mas caso você fature mais que 360 mil reais durante o ano, até 4,8 milhões de reais, você passará a ser uma empresa de pequeno porte, tá? E a partir de 4,8 milhões para cima, você é empresa de grande porte. E o que isso influencia naquelas outras coisas que a gente viu? Aqui não influencia nada, tá? Aqui é só para você declarar que você é microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, se vocês verificarem, lembra que eu escrevi lá que uma empresa do Simples Nacional, ela é do Simples Nacional até o limite de 4,8 milhões de reais? Então, tanto microempresas quanto empresas de pequeno porte, até esse limite aqui, elas serão do Simples Nacional. Então, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui é só um enquadramento, dizendo, mais ou menos por aí que eu faturo, para ter essa vantagem, normalmente é feito, tá? Esse enquadramento. Ou algum outro tipo, né, que você precisa de uma declaração dizendo o porquê disso, então você vai estar enquadrado aqui, tá? Então, vamos lá, para não ficar confuso esse negócio, né? Então, aqui nós temos o nome empresarial, que para nós é sociedade limitada apenas, o resto aqui é para empresário, a pessoa que abriu a empresa de forma individual, e não é o nosso caso. Então, somos sociedade limitada, o nomezinho tem que terminar com limitada, tá? O regime tributário, a maioria daqui vai ser do Simples Nacional, e aí a gente consultou lá, né, a respeito do aplicativo, e verificamos que o aplicativo é do Simples Nacional, com a alíquota de 6%. Então, é o regime tributário.
Aí a gente também viu que quem não conseguir, quem tiver algum problema, não encontrar lá, ou der atividade não permitida, usaremos o lucro presumido no valor de 10%. Então, vai escrever lá por porquê. E aí, o porte das empresas, né? Que vai ser ME, EPP ou empresa de grande porte. No caso, nós estamos por aqui, né? Tudo certo? Beleza. Então, o elemento 8 aqui. Capital social. E o que é o capital social? É aquele valor que cada sócio vai dispensar ou vai inserir ali, vai dar no negócio, né? Quando você vai comprar o carro, quanto é que você vai dar de entrada? Por exemplo, é esse valor, o capital que você vai investir, né? E aí você vai especificar o valor e o percentual que isso vai dar do montante. Então, o que a gente vai usar aqui, tá? Para facilitar a vida de vocês, a gente vai usar um valor de 100 mil reais. Então, todo mundo vai colocar 100 mil reais ali. E acredito eu que vocês vão relacionar aqui o nome de vocês completo, né? Cada um vai relacionar o nome de vocês completo. Vai colocar qual que é a participação em relação a 100 mil reais. Vai ser 50-50? Ou o que vai acontecer aqui? Vai ser 50-50, então a mesma coisa vai acontecer, né? 50 mil reais. Então, vocês vão dividir esses 100 mil reais, né, nesse valor. Tá, mas professora, e esse valor sai da onde? Então, por que eu uso 100 mil reais? Porque empresário individual, quando você é empresário individual, obrigatoriamente, por lei, você tem que colocar 100 vezes o valor do salário mínimo atual. E quanto é que é o salário mínimo atual? 110 mil reais. Então, para chegar perto disso, sendo que vocês são em dois, a gente vai colocar 100 mil reais, para arredondar e facilitar a conta, tá bom? E o que é esses 100 mil reais? Então, é quanto de dinheiro eu vou estar deixando no caixa lá para a gente começar a comprar as coisas, que equipamento que eu vou comprar, eu tenho que comprar ferramenta, eu vou ter que fazer propaganda, eu vou ter que pagar o contador. Então, o que eu chamo de capital social é investimento pré-operacional. Quanto é que eu vou gastar para botar esse negócio para começar a funcionar? Então, são as coisas que eu faço antes de abrir a empresa. O que eu tenho que comprar tudo antes de abrir a empresa? A partir do momento que eu abrir, eu tenho que ter isso aqui. Se eu não tiver, aí vai dar um problema. Então, eu preciso ter esse dinheiro para comprar as coisas que eu preciso antecipadamente, para começar a desenvolver as atividades. Então, a gente vai usar aqui como base 100 mil reais. Professora, mas eu nem calculei quanto é que eu preciso de cada uma dessas coisas. Pois é, depois, quando chegar lá no financeiro, você vai calcular o investimento pré-operacional que você vai precisar. E aí, você vai ver se esses 100 mil reais que você colocou aqui vai ser suficiente ou está sobrando para você pagar as coisas que você precisa, tá? E aí, à medida em que você vai verificar quanto pré-operacionalmente você vai precisar, você pode voltar aqui e reescrever. Porque se vocês assistiram a videoaula de sumário executivo, ou vão assistir ainda, o sumário executivo normalmente é a primeira coisa que a gente começa a escrever, pela ordem. Mas eu, professor, alterei a ordem para vocês fazerem a pesquisa de mercado antecipadamente, porque aqui é mais descritivo, então mais fácil de fazer. Agora, a pesquisa de mercado demanda mais tempo das pessoas responderem, vocês analisarem e tal. Por isso que eu inverti e joguei para cá. Mas é a primeira coisa que vocês começam normalmente a fazer, se estruturar na ordem do plano de negócio, que é o capítulo inicial, a introdução, mas é a última que vocês vão terminar de escrever. Por quê? Porque à medida em que vocês vão observando e obtendo informações
a respeito de como essa empresa vai funcionar, vocês têm que voltar lá no nosso sumário ou na nossa apresentação executiva, assim como vocês quiserem chamar. Ele precisa ser atualizado. Então, você vai lá ver quanto operacionalmente, pré-operacional você precisa, você vai voltar aqui e vai me dizer se aqueles 100 mil reais ali foram suficientes, senão você pode alterar, precisou só 30 mil, então, cada um investiu 15, beleza. Sociedade não tem especificação em relação a quanto obrigatoriamente tem que colocar, tá? Mas, para facilitar, que a gente já joga 100 mil, tá? Então, vamos jogar 100 mil, depois vocês reescrevem caso seja necessário. Tá bom? Tá, professora? Mas aí, eu vou colocar que eu estou colocando 100 mil reais ali, né? E esses 100 mil reais eu vou tirar da onde? Né? Da onde é que você vai tirar esses recursos? Então, eu preciso captar esse recurso de alguma forma, para mim começar. Eu tenho várias formas de obter esse dinheiro. Então, eu posso ter capital próprio, ou seja, vocês têm dinheiro lá na poupança de vocês, e ou o pai vai me dar, ou a mãe vai me dar, ou vai brotar de algum lugar esse dinheiro. Embaixo da minha cama tá cheio de dinheiro, então eu vou estar usando esse dinheiro, né? Brincadeira, mas pode ser. Por que eu digo que pode ser? Porque eu não vou questionar de onde é que está saindo o dinheiro, tá? Então, você não precisa me mostrar de onde é que está saindo esse dinheiro, se eu tenho dinheiro na conta, se eu não tenho dinheiro na conta, se o pai me deu, se a mãe me deu, se o tio me emprestou ou não, tá? Não questiono a respeito desse item, de onde surgiu esse dinheiro, mas você precisa escrever, tá? Pode ser ilusório. Se eu tenho esse dinheiro, então eu vou estar investindo esse dinheiro, meu dinheiro próprio, mas você vai escrever que é teu, tá? Agora, eu tenho que fazer um empréstimo bancário, professor. Beleza? Você vai fazer esse empréstimo bancário, ou se você já entendeu que você não precisa daqueles 100 mil, que você já mais ou menos tem um entendimento de quanto é que você precisa, você coloca ali e verifica, então, se esse empréstimo bancário vai ser interessante para você. Temos vários simuladores, aqui eu coloquei um link do BNDES, tá? Que, né, o BNDES tem umas linhas lá que são mais beneficiárias para as empresas. Mas existem alguns outros bancos que também têm umas linhas interessantes para empréstimo bancário, para abertura de empresas, principalmente as cooperativas. Então, se vocês quiserem chegar perto da realidade de vocês e simular em algum banco, né, vocês podem simular e colocar lá, então, eu vou usar um empréstimo bancário e eu vou pagar tanto de juro, né, qual que vai ser a parcela mensal, aí vocês vão ter que lembrar que isso aqui tem que entrar lá no financeiro quando vocês forem calcular, tá? Porque aí é como se fosse uma obrigação que vocês vão ter que pagar, né, para o banco. E vai ser um custo isso, né? Então, você vai ter que pagar o empréstimo, tá? Mas eu tenho investidores externos. E aí, eu tenho investidores externos que, por exemplo, né? Eu sempre digo para vocês, se vocês quiserem assistir, tem alguns episódios daquele reality show, né? Que é o Shark Tank Brasil. Então, tem alguns episódios no YouTube que são interessantes. Então, lá tem a representação de alguns investidores. E esses investidores, normalmente, eles querem tanto por cento da empresa, por exemplo. Então, o investidor vai me entrar aqui, né, ali no nosso capital social, ele vai ter que vir para cá. Então, tem o sócio 1, tem o sócio 2, e vai ter o sócio 3, porque eu vou ter um investidor externo, e esse investidor externo, normalmente, ele requer uma parcela do teu capital. Ele vai ter 10% do meu lucro, por exemplo. Então, ele vai ter que entrar ali na nossa listinha, tá? Caso você tenha algum investidor. Então, você vai ter que especificar ali no nosso investidor, tá?
Mas eu tenho algumas outras agências de fomento, que são algumas que são relacionadas mais ao São Paulo, né, a FAPESP, a FINEP, mas tem o CNPq também, tem tem agência de fomento, o Senai tem agência de fomento, e tem algumas outras organizações que elas são como se fossem anjos, né, então eu tenho algumas, por exemplo, a Endeavor, que ela é uma representatividade e também tem algumas formas de fomentar algumas organizações. Acho que a Endeavor é uma representatividade que vocês podem ter. Tem uma outra que se chama Anjos, que também é bem conhecida, tem Anjos alguma coisa, mas eu não me lembro. Mas é Anjos, então, por que Anjos, né? Porque eu sou investidora, então eu vou te ajudar. Então, tem essas fontes de. Então, você vai especificar ali para mim de onde é que está saindo, ou como é que você vai ser ajudado, ou como é que você vai tirar esse dinheiro de algum lugar. Mas, de forma bem tranquila, tá? Não precisa especificar muita coisa. Se você disser que é teu esse dinheiro, que você tinha na poupança, tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum, tá? Quando você for registrar a sua empresa, se for verdade, né? Ninguém vai pedir para você de onde é que está saindo esse dinheiro. Se você me diz que tem, é porque você tem, entendeu? E aí, outra agência, outro órgão que ajuda normalmente são as incubadoras, né? E nós temos a incubadora da UTF. Caso a gente estivesse no presencial, a gente sempre vai dar uma passadinha lá para conhecer. E aí a gente conhece as empresas que estão lá, como é que funciona, então eles fazem uma apresentação do local, e é a nossa visita técnica de empreendedorismo. No caso, não foi possível. Mas eu trago alguns dados para vocês a respeito da incubadora. E aí, se vocês quiserem usar ela como também uma fonte de auxílio para vocês, e vocês podem verificar que teve um trabalho daqueles que está no exemplo ali para vocês, que é o do aplicativo, o Me Organize, ele usou dizendo que essa empresa estava incubada. Os dados que eu vou repassar aqui para vocês. Então, se você colocar que você vai estar incubado, não tem problema, desde que você use os dados reais para fazer as simulações e tal. Lembrando que nós estamos simulando, né? Então, a simulação, ela pode ser de diversas formas. Vocês que vão caracterizar esta simulação, tá? E não tem problema, lembrando, se chegar lá no final, professora, não é viável, tá tudo bem também. O que a gente está fazendo? A gente está vendo se nessa simulação seria viável ou não. Se ela não for, o trabalho foi ótimo também, porque eu consegui identificar que foi, o que foi que aconteceu para ela chegar nesse ponto, né? Ali não ser viável. Ou nesse momento não é, porque N questões, né? Ambiente interno e externo, eles influenciam diretamente na nossa organização. E, às vezes, esse ambiente não está propenso, nesse momento, à abertura da sua empresa. Mas, no ano que vem, pode ser que esteja. Então, você aprendeu a fazer, ano que vem, você vai já está com a mira ali, né? Você já sabe mais ou menos como é que você tem que fazer, né? E aí, a intenção é vocês buscarem conhecimento, entender no processo todo. Então, vocês estão entendendo de uma forma geral como abre uma empresa, né? O que tem dentro de uma empresa. Claro que tem muito mais coisa que isso, né? Aqui a gente consegue tirar alguns elementos principais, que são a base para ter a abertura de uma empresa, né? Então, o que acontece lá na incubadora, professora? Então, o que tem de diferente na incubadora? Então, a incubadora traz de diferente o quê? Né? Ela traz de diferente para vocês alguns serviços de gestão, principalmente. E, a princípio, vocês estão iniciando uma ideia aqui, e ela não está muito concreta ainda, não é verdade? Mesmo que a gente termine a disciplina, ela ainda não tem robustez para iniciar. Então, eu preciso muito mais pesquisa, porque aqui a gente está fazendo rapidinho, né? Então, eu preciso pesquisar muito mais. E a incubadora auxilia nesse processo, né,
apoiando de uma forma e ajudando vocês a entrarem nesse mercado, entenderem muito mais a respeito. Então, ela dá muito apoio relacionado à gestão, como que tem que ser feitas as coisas, ela dá também apoio, né, tecnológico, principalmente, que é a base da UTF, né? Se vocês precisarem de um contador, elas vão ajudar. Aí, vocês vão lá na incubadora, a internet é de graça, a impressora é de graça, tá? E essa estrutura, esse apoio, também vai ser praticamente de graça. Por quê? Porque você é selecionado para estar pré-incubado. O que é pré-incubado no hotel? Hotel, eu digo que você tá no quarto ali do hotel, porque não tem, você está no corredor do hotel esperando uma vaga, porque vai vagar um quarto ali. Assim também como, né, então, eu estou esperando vagar um box, no caso da incubadora. E esse box que eu digo, né, vocês acham que a incubadora, ela tem um espaço grande para a empresa? Não, a sala que tem lá na incubadora é como se fosse um escritóriozinho. Então, normalmente, eu não sei exatamente a metragem, mas cada incubado tem uma salinha de 2x2, que é como se fosse um escritório da empresa. Então, para quem está começando, ter um local, é difícil eu pagar aluguel, eu ter algum, né, um local específico para estar indo lá. E a UTF fornece esse local para você começar a desenvolver as atividades com o amparo da instituição. Então, tudo que você precisar, nós vamos tentar te ajudar de alguma forma. Então, os pré-incubados estão aguardando abrir uma vaga nesse box. Então, eles estão pré-incubados no hotel. E eles vão pagar de aluguel mensal por esses benefícios que a UTF fornece, R$50. Agora, tem uma galera que já está incubado, que está lá no boxzinho. Tem aqueles 2x2, tem um escritóriozinho. Então, eles são incubados. Então, esses são os residentes. Eles estão lá porque eles têm um box. Então, eles usam da estrutura lá para ficam o dia inteiro lá, né? É como se fosse uma empresa, eles ficam lá. Então, aí tem aqueles que são os não residentes, que também são incubados, mas não tem aquele box, então eles pagam R$50 também. Aí também tem os mesmos benefícios. Além disso, alguns projetos, normalmente, eles recebem bolsa no valor de R$400. Então, normalmente, pelo menos uma bolsa no campus tem. Então, no último edital ali do ano passado, eles conseguiram 3 bolsas. Então, para cada elemento, não é para cada empresa, tá? Se eu não me engano. É por aluno, se eu não me engano. Mas são 3 bolsas, né? Então, mas depende muito do ano e como que tá as coisas, tá? Então, se vocês quiserem usar essas bases aqui, vocês podem, tá? Então, vocês podem usar. Ah, aqui é diferente, né? Se eu não me engano, é esta data. Vamos ver aqui. Exato. É que tem 2 turmas, né, galera? E aí muda a data, né? Então, o que é que vocês vão ter que entregar no dia 30? Dia 30/3. A gente vai entregar a primeira versão dos itens, que é a apresentação executiva, que é o que a gente conversou hoje, a análise de mercado que vocês estão fazendo, o plano de marketing e o plano operacional que a gente vai ver semana que vem, tá? Então, é a primeira versão. Por que primeira versão, professora? Como que a gente vai fazer um trabalho, né? Vocês estão fazendo um trabalho, mas eu não estou vendo para onde é que vocês estão indo, porque eu não estou olhando aqui, não tenho acesso, né? Então, fica difícil dizer assim, tá certo, tá legal, né? Então, o que a gente faz? Normalmente, vocês fazem uma devolutiva, e aí eu dou uma olhada, esse aqui tá legal, esse aqui não tá legal, esse aqui a gente pode melhorar, ou né? Podemos verificar o que tem de errado ou não. Então, por isso que eu digo que é a primeira versão, porque eu vou olhar esses 4 pontos aqui e vou devolver para vocês, né, tem esses itens aqui que são relacionados aqui que a gente pode estar melhorando. Ou o que esqueceu, às vezes, né, de fazer em um dos pontos. Então, eu
eu esclareço para vocês o que está faltando. Na intenção de auxiliá-los também, né, no aprendizado, mas também a ter uma nota boa, né? Então, a primeira versão, vocês entregam dia 30, quando possível, eu faço a devolutiva, e aí vai estar relacionado, normalmente dentro do documento, dizendo todos os itens que vocês precisam melhorar. E tem nota essa primeira versão? Não, eu não dou nota na primeira versão, tá? Quem vai dar nota vai ser na versão final. Então, vocês têm a primeira versão para melhorar, né? Então, não tem nota nessa primeira versão. Só vai ter nota na versão final, que vai ser lá no final de maio, se eu não me engano. E eu não estarei aqui, tá? E como que é a correção daí? Então, eu relacionei que você precisa melhorar na apresentação executiva 2 pontos, né? Na análise de mercado, tantos pontos, na de marketing, tantos pontos. Então, quando chegar lá na versão final, eu vou voltar e vou analisar nessa primeira versão se você corrigiu aqueles itens que eu mencionei aqui. E aí, eu vou verificar se você corrigiu ou não, e vou pontuar, então, relacionando de 10 itens que eu pedi para corrigir. Você corrigiu os 10, então, beleza. Dos 10 que eu pedi para corrigir, você só corrigiu 2, então eu fraciono a nota, de acordo com a quantidade de correções que você foi fazendo, tá? Normalmente acontece isso, tá? Mas eu faço essa determinação, eu vou passar para outra professora dessa forma, que eu faço a correção dessa forma. Aí ela talvez verifique essa correção, né? Ou possa mudar algum aspecto dela, mas normalmente é essa a instrução que eu sempre faço, tá? Então, a princípio, tudo bem? Beleza. Então, falei que hoje eu ia falar bastante, né? Mas à medida em que eu falei bastante, eu também ajudei uma galera aí já a encontrar os dados, né? E quem eu não foi possível, então, verificar cada atividade ali, né? Vai lá e faz a consulta no site, tem enquadramento, vai fazendo as outras atividades, né? E aqui a gente vai fazer igual a gente sempre faz. Então, hoje eu roubei um pouco mais de tempo de vocês, mas caso alguém tenha uma dúvida, fica aqui. Caso não tenha alguma coisa, né, que seja para sanar a dúvida nesse momento, façam as reuniões individuais, aí vão novamente, né, fazendo o trabalho, que a gente tem bastante coisa para fazer, e então façam as reuniões paralelas, eu continuo aqui, né, até as 5h30, caso vocês precisem, vocês voltam para cá, igual a gente sempre faz, beleza? Então, fechou. Parei de gravar.